Ok, jovens, vamos explicar então aqui o que é chamado de taxa de variação, que é um conceito muito importante em física e matemática aqui, principalmente em cálculo diferencial. Quem for para a universidade que fazer curso na área de exatas vai aprender, vai tratar muito com essa questão de taxa de variação. E a função mais simples de todas que nós temos para encontrar essa taxa de variação aqui é a função afim. Então, para exemplificar o que é chamada de taxa de variação, vamos considerar aqui essa função f de x igual a menos 2x mais 2. E vamos, de maneira regular, maneira mais comum que a gente faz aqui, vamos construir a tabela. Eu coloquei alguns valores aqui, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E os respectivos valores, a gente calculando aqui, né, menos 2 multiplicado por menos 3, isso aqui vai dar menos 6, mais 2 vai dar... Olha, isso aqui tem algo errado aqui nesse... Ah, não, tá certo. 2, 3, ah, tá. Dá 6, 6 mais 2, 8, tá certo, desculpe. E assim sucessivamente esses valores. Ok, vamos calcular aqui, jovens, por exemplo, a diferença que tem entre dois pontos aqui consecutivos. E vamos escolher para calcular essa diferença esse ponto aqui, com a abscissa x igual a menos 3 e ordenada a 8. E esse ponto x igual a menos 2, y igual a 6, ordenada a 6. E vamos calcular essas diferenças aqui. O que é que a gente encontra? Se eu fizer essa diferença aqui entre esses dois valores, vai ser 2 menos menos 3, essa diferença aqui é 1, e essa outra diferença aqui, essa diferença entre o y, a variável y aqui será menos 2. Se eu calcular essa razão, se eu agora aqui, por exemplo, eu incluir vamos calcular a razão entre essas duas variáveis aqui. Se aqui eu calcular, vamos colocar uma equação para ficar bem bonitinho. Nosso editor de equação aqui. Agora eu calcular, por exemplo, essa razão aqui entre a variação de y dividido pela variação de x, o que é que eu encontrarei? A gente já tinha falado sobre isso a priori, mas vamos voltar a tocar nesse ponto. Isso aqui vai ser menos 2 dividido por 1, isso aqui vai ser igual a menos 2. Vocês notem que isso aqui não é um valor aleatório qualquer. Vocês vão ver, a gente pode perceber que para qualquer valor que a gente for calcular essa variação, essa taxa, isso aqui é chamado de taxa de variação, essa taxa de variação ela corresponde ao coeficiente angular, no caso aqui, olha só, nós temos aqui o coeficiente angular dessa minha função que é f de x igual a menos 2x mais 2, e ela corresponde aqui, exatamente o que é chamado aqui de taxa de variação. Se nós escolhêssemos outro ponto qualquer, aqui tem o gráfico dessa função, né? Digamos que a gente escolhesse, por exemplo, calcular, se nós calculássemos aqui, a tangente desse ângulo alfa aqui. Esse ângulo alfa, obviamente, é negativo. Então, aqui nós temos um sinal de menos. E nós sabemos que a tangente de um ângulo é sempre o cateto oposto. Nós temos esse valor aqui. Vamos considerar esse triângulozinho que está aqui definido entre a reta e os dois eixos ordenados. Então, nós temos aqui o cateto oposto vale 2. E o cateto adjacente vale 1. Vocês veem aqui que essa tangente aqui é menos 2. Isso aqui é exatamente igual ao coeficiente angular aqui da nossa reta. Então, o que a gente pode ver, muito importante aqui, não interessa os pontos que nós formos usarmos aqui para calcular essa taxa de variação. Essa taxa de variação de uma função afim, ela é constante. Ela é constante, ela não apenas é constante, como ela é idêntica aí, ela é
igual ao coeficiente A, ou seja, igual ao coeficiente angular dessa função. Ela não depende aqui, ela é independente aqui do intervalo que tu escolhe. Eu escolhi esses dois pontos, os pontos que eu escolhi para calcular estão aqui, né? Vamos só marcar eles aqui, ó. Sei lá, vamos colocar um verde aqui. Meu ponto estava aqui, eu escolhi esse ponto aqui, ó, 3. Meu Deus, que torto, professor. 3 e 8. E o ponto menos 2 e 6. Vocês vejam que eu escolhi um triângulo que está aqui, né? Aqui tá esse outro alfa, né? Essa diferença aqui, ó. Esse cateto aqui é 2 e esse aqui também é 1. Como vocês podem perceber, não importa aí o intervalo, eu escolhi para esse intervalo aí, mas não importa exatamente onde tu escolhes. O valor aí, o que é chamado de taxa de variação, é constante para uma função afim e idêntica ao coeficiente angular. E por enquanto era isso que eu gostaria de falar para os senhores. Então, mais uma vez aqui, meus jovens, acta este fábula.